Bom dia, pessoal. Hoje nós vamos dar continuação na apostila 5, as aulas 11 e 12 do setor A, equações trigonométricas. Resolva em R, conjunto dos números reais, quer dizer que o x não está limitado à primeira volta. Cosseno de x igual a seno de 2π sobre 5. Olha, nós temos um problema aí. Todas as equações que nós fizemos parecidas com essa, aqui era cosseno, aqui também cosseno. Ou seno e aqui seno. Ou tangente e aqui tangente. Antes de começar a resolver, propriamente dita, a equação, nós vamos ter que fazer uma recordação. Eu coloquei aqui, ó, lembrete. O cosseno de x é igual ao seno de 90 graus menos x. Por exemplo, o cosseno de 60 graus é igual ao seno de 90 menos 60, 30. Cosseno de 60 é igual ao seno de 30. Lembra? Se dois ângulos são complementares, a soma dá 90 graus, o seno de um é o cosseno do outro. Eu também poderia dizer que o seno de x é igual ao cosseno de 90 menos x. Mas nós vamos trabalhar mesmo com radianos. Veja aqui. O cosseno de x é igual ao seno de π sobre 2 menos x. Eu coloquei aqui o exemplo, ó, cosseno de 30 graus é igual ao seno de 90 menos 30, que é 60. Ou o cosseno de π sobre 6 é igual ao seno de π sobre 2 menos π sobre 6. A equação proposta é esta aqui, ó. Cosseno de x igual a seno de 2π sobre 5. Não consigo resolver essa equação assim. Ou é seno, seno, ou é cosseno, cosseno. Eu vou transformar este seno em cosseno. Olha aqui. O seno dele, de 2π sobre 5, é igual ao cosseno, aqui ó, de π sobre 2 menos x, que é 2π sobre 5. Fazendo os cálculos aqui, fica cosseno, MMC entre 2 e 5 é 10, 10 dividido por 2 dá 5, vezes π, 5π, 10 por 5 dá 2, vezes 2, 4π, cosseno de π sobre 10. Então, a equação que inicialmente se apresentava assim, você vai reescrevê-la. E vai fazer assim, ó, cosseno de x, olha aqui, ó, tá vindo para cá. Cosseno de x é igual, não é seno de 2π sobre 5? Que nós transformamos em cosseno de π sobre 10. Então, o cosseno de x é igual cosseno de π sobre 10. Vamos então resolver a equação cosseno x igual cosseno de π sobre 10. Muito bem. Eu sei que π sobre 10, transformando em graus, é 180 por 10, 18 graus. Então, π sobre 10 é um ângulo que está no primeiro quadrante. Se eu estivesse trabalhando só na primeira volta, peraí. Quer dizer que π sobre 10
Se o x for igual a π sobre 10, olha aqui, cosseno de π sobre 10 igual ao cosseno de π sobre 10. Tranquilo? Então, o primeiro valor do x é x igual a π sobre 10. Continuando, acontece que existe um outro ângulo em outro quadrante na primeira volta, que o cosseno é esta medida. Este ângulo, ele pertence ao quarto quadrante. Olha aqui, ó, o mesmo cosseno. Mas como é que faz para achar isso aqui? 360 menos o ângulo, ou, em radianos, 2π menos o ângulo. 10 vezes 2, 20, menos 1, 19π sobre 10. Então, se fosse o x limitado à primeira volta, qual seria a solução? Quando que o cosseno de x é igual ao cosseno de 10? Ora, quando x for π sobre 10, aqui, ou o x for 19π sobre 10. Só que nós estamos trabalhando com x pertencendo aos reais. São infinitos valores de x. Conjunto de solução. X pertence a R, tal que x é igual mais ou menos π sobre 10, mais, olha o contador aqui, ó, H2π, mais infinitas voltas, com H pertencendo aos inteiros. Isso que eu vou dizer agora, eu já falei no exemplo anterior. Professor, a resposta não é π sobre 10 mais H2π, ou x igual a 19π sobre 10 mais H2π, com H pertencente aos inteiros? É. Mas essa resposta, muito provavelmente, não estará em uma das alternativas. Repare, aqui 18 graus, vai. 18 graus, né? 180 por 10. 18 graus. Neste sentido, o ângulo positivo. E nesse aqui? Negativo. Menos 18 graus. Ou, estamos resolvendo em radianos, menos π sobre 10. Então, aqui está a justificativa, né? Por que eu não escrevi 19π aqui? Porque 19π pode ser representado como menos π sobre 10. Exemplo 2. Resolva em R a equação tangente de 2x igual a tangente de x mais π sobre 5. Antes de começarmos a resolver, vamos ver aqui, ó. Vamos dizer que você está resolvendo a equação tangente de x igual a raiz quadrada de 3. Olha, é em R, hein? Qual é o ângulo, lá naquela tabelinha, cuja tangente é raiz quadrada de 3? Ah, professor, 60 graus. Em radianos, π sobre 3. A tangente deste ângulo aqui, 60 graus, π sobre 3 radianos, é esta medida aqui, ó. É esta medida. Acontece que na primeira volta existe um outro ângulo, aqui no terceiro quadrante, que possui a mesma tangente que o ângulo π sobre 3. Eu insisto nisso. Como é que faz para encontrar este ângulo? 180 mais 60, ou π mais π sobre 3. 3 vezes 1, 3, mais 1, 4π sobre 3. Qual seria o conjunto de solução dessa equação? Ora, o conjunto de solução dessa equação seria x pertence aos reais tal que x é igual a π sobre 3. Você deve lembrar da aula passada, da primeira parte dessa aula. Repare, o próximo ângulo
Eu não preciso dar 2 voltas para chegar nele. Se eu der meia volta, cheguei aqui. Mais meia volta, volta aqui. Mais meia volta, volta aqui. E assim por diante. Então, no caso da tangente, é π sobre 3 mais h, o contador, meia volta, 180 graus, ou π. X é igual a π sobre 3 mais hπ, com o h pertencendo aos inteiros. Por que essa revisão? Nós vamos precisar disso aqui. Olha só. Tangente de um ângulo, 2x, é igual a tangente de um outro ângulo, x mais π sobre 5. Conclusão lógica. Este ângulo tem que ser igual a este. Este ângulo, 2x, tem que ser igual a x mais π sobre 5. Isso se fosse somente o x pertencendo ao intervalo de 0 a 2π, na primeira volta. Mas o x é um número real. Este ângulo igual a este, mais os infinitos ângulos que terminam no mesmo ponto, que tem a mesma extremidade. Como é que eu resolvo? Como é que eu faço para dizer esses infinitos ângulos? Aqui, ó. Mais hπ. Ângulo mais hπ. Então, 2x é igual a este ângulo, x mais π sobre 5, mais infinitas meias voltas. X, aqui eu vou subtrair x. 2x menos x é igual a π sobre 5 mais hπ. 2x menos x, x é igual a π sobre 5 mais hπ. Conjunto de solução. X pertence aos reais, tal que x é igual a π sobre 5 mais hπ, com h pertencendo aos inteiros. Exemplo 3. Resolva em R a equação. Tangente ao quadrado de x igual a 1. Ora, ao quadrado fica tangente de x é igual mais ou menos raiz quadrada de 1, que é 1. Na verdade, então aqui você tem 2 equações para você resolver. Você tem a equação tangente de x igual a 1, ou tangente de x igual a 1 negativo, menos 1. Vamos resolver primeiro tangente de x igual a 1. Naquela tabela, qual é o ângulo que tem a tangente igual a 1? 45 graus. Ou, em radianos, nós vamos resolver em radianos, π sobre 4 radianos. Acontece que existe mais um ângulo, cuja tangente é aqui, ó, é 1. Nós já vimos isso. Esse ângulo está no terceiro quadrante. Este ângulo possui a tangente também igual a 1. É só fazer aqui π mais π sobre 4, 5π sobre 4. Então, na primeira volta, quais são os ângulos que a tangente é igual a 1? π sobre 4 e 5π sobre 4. Agora a outra. Tangente de x igual a 1 negativo, menos 1. A tangente é negativa quando o ângulo pertence ao segundo quadrante, tangente negativa, ou ao quarto quadrante. Como é que eu faço para achar este ângulo aqui? Lembra? 180 menos 45 graus? Em radianos, π menos π sobre 4, que dá 3π sobre 4. Como é que faz para achar este ângulo que também tem a tangente igual a 1 negativo? 2π
menos π sobre 4, que dá 7π sobre 4. Se nós estivéssemos trabalhando restrito o x à primeira volta, a solução seria x igual a π sobre 4, ou x igual a 3π sobre 4, ou x igual a 5π sobre 4, ou x igual a 7π sobre 4. Na hora de escrever o conjunto de solução, eu poderia escrever assim, ó. Solução, x pertence a R tal que x igual a π sobre 4, aqui ó, π sobre 4, mais meia volta aqui, mais meia volta aqui, mais meia volta aqui. Então aqui ó, x igual a π sobre 4 mais hπ, ou x igual a 3π sobre 4, meia volta aqui, meia volta, meia volta. X igual a 3π sobre 4 mais meia volta, π, hπ com h pertencendo aos inteiros. Muito provavelmente não seria isto que apareceria na alternativa correta. Eu quero chamar a atenção de vocês, eu até coloquei aqui, ó, π sobre 4 é 45 graus, 3π sobre 4, 135 graus, 5π sobre 4, 225 graus, 7π sobre 4, 315 graus. Repare, 135 menos 45, 90 graus. 225 menos 135, 90 graus. 315 menos 225 graus, 90 graus. Opa, quer dizer que se eu partir daqui e acrescentar 90 graus, eu chego nesse ponto. Se eu acrescentar novamente 90 graus, eu chego aqui. Mais 90 graus, eu chego aqui. Mais 90 graus aqui. Mais 90 graus e assim por diante. Olhe como é que muito provavelmente estará a alternativa correta. Conjunto de solução. X pertence a R tal que x é igual a π sobre 4, né, 45 graus, mais 90. Mais 90. As 90 graus em radianos é π sobre 2. Então aqui, ó, x é igual a π sobre 4 mais infinitos 90 graus, ou infinitos π sobre 2 radianos. 90 graus, π sobre 2, o nosso contador aqui, h vezes π sobre 2, com h pertencendo aos inteiros. Exemplo 4. Tangente de x igual a cotangente de x. Você sabe que a cotangente de x é o inverso da tangente de x. Eu escrevi isso. Tangente de x igual cotangente, inverso 1 sobre a tangente de x. Multiplica aqui. Tangente de x vezes tangente de x. Tangente ao quadrado de x. Multiplica aqui. Aqui embaixo é 1, né? No denominador é 1. 1 vezes 1, 1. Tangente ao quadrado de x igual a 1. Não vou resolver, porque se você olhar aqui novamente, é exatamente o mesmo exercício. Agora é a sua vez. Você deve tentar resolver do caderno de exercícios, páginas, ou melhor, página 18, os exercícios de 3 a 7. No caso de dúvida, entre em contato comigo pelo plural.